Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, hoje eu estou aqui com a Andrea, que mora no Japão. A gente já tem um podcast com a Lu, bem bacana, que morou 1 ano no Japão e contou pra gente um pouco das cidades que ela gosta mais. Mas a Andrea trabalha com turismo, então eu achei super interessante que ela aceitou participar. Muito obrigada, Andrea. E aí ela vai contar um pouquinho sobre ela, sobre o que ela faz no Japão e algumas dicas para vocês. Tudo bom, Andrea? Oi, tudo bem, Mari? Bom dia e boa noite. Então, aceitei aqui participar desse bate-papo aí contigo, justamente pelo número de pessoas de brasileiros que estão vindo para o Japão para fazer turismo, né? De uma dificuldade, eu acabei encontrando uma fonte de trabalho, algo que me despertou, uma paixão, que é lidar com pessoas, apresentar o Japão para essas pessoas, né? Otimizar o tempo da viagem delas aqui no Japão. Como muitos sabem, o Japão não é um país que se fala muito a língua inglês, né? O japonês, que é a língua mais falada, então de uma dificuldade surge uma oportunidade. Então os brasileiros eles vêm para o turismo, eles vêm para o passeio, eu presto toda a assessoria de trabalho, de reservas de tickets, de dicas, de planejamento da viagem, porque você viajar com planejamento, você tá seguro de que você vai ter quase zero de problemas, né? Então a gente eu e a minha equipe, nós preparamos todo o planejamento para um cliente, das cidades que nós recomendamos, dos deslocamentos, o tempo que leva, o que ele precisa fazer, as melhores localizações de hotéis, principalmente se ele vai ficar alguns dias sozinhos, né, os clientes. Então a gente faz um trabalho bem assim minucioso de pesquisa, bastante contato com o cliente, videochamadas, ligações, WhatsApp. É bem constante assim o trabalho e é trabalhoso, né? Um trabalho bem minucioso. 2 perguntas. Quanto tempo para planejar uma viagem para o Japão de antecedência? E qual a primeira cidade a conhecer? Bom, o tempo ideal seria de 6 meses, né? Vamos colocar aí de 6 meses, que é o tempo para buscar as passagens, né? Os voos, ver a questão dos vistos, ver a localização, hotel, disponibilidade e principalmente as épocas, né? Tem muita gente que quer, eu quero ir para o Japão para ver as cerejeiras, eu quero ir para o Japão para subir o Monte Fuji, eu quero ir para o Japão para ver as folhas de outono. Então, isso tudo é um planejamento. 6 meses é o prazo ideal, mesmo porque para você conseguir o visto para o Japão, esse visto tem que ser dado entrada com 3 meses de antecedência, já com as passagens em mãos. Isso é bom saber. Então o cliente ele tem que ter já as passagens e um cronograma, tá? Que eu também elaboro para o cliente, um cronograma de viagens com o endereço dos hotéis, lugares que ele vai visitar, é um documento oficial do consulado que é entregue para dar entrada no visto. E isso só pode ser feito com 3 meses antes, porque daí o cliente ele tem 3 meses para entrar no país. Nesses 3 meses, enquanto ele espera o visto, dá para fazer um bom planejamento com vocês. Sim, exato. E aí a gente trabalha nesses 3 meses, né? Porque geralmente o visto ele sai no máximo em 15 dias, se a pessoa está com todos os documentos, né, em mãos, os documentos que o consulado pede está em ordem. E então o prazo máximo é de 15 dias. Dificilmente alguém vai ter um visto negado se for de turismo. E tem que prestar atenção se tiver escala em algum lugar que exige visto também, né? Normalmente, quais são as escalas para chegar no Japão, os trajetos mais comuns? Os trajetos mais comuns são por Dubai. Primeiro porque Dubai não exige mais um visto para os brasileiros, e também porque os brasileiros, agora Dubai também está na moda, então eles gostam de fazer um pouco de turismo, vai por 3 dias, param por 3 dias e aí viajam para o Japão, mesmo porque também é uma viagem longa, né? Se você vai do Brasil, Dubai, Tóquio, direto são 32 horas de viagem com a conexão, né? Então, às vezes, o cliente decide parar por 2 dias, que é recomendado até para descansar um pouco,
pouco e depois seguir viagem para o Japão, né? E lembrando também que tem um fuso horário de 12 horas, então, por exemplo, se o cliente quer descansar, até se habituar ao fuso horário, também tem essa questão do fuso horário. Mas as rotas também que são fáceis, seria pelos Estados Unidos, né? Nova York, Washington, Chicago, também são opções boas também, que também tem valores legais, assim, das passagens, né? Então, são os trajetos que são mais frequentes, assim, das pessoas que eu recebo aqui, são por Dubai e pelos Estados Unidos. E aí dá para combinar 2 países numa viagem só, por conforto. Exato. E também, que é bacana. Exatamente. E então, você a pessoa já faz 2 viagens em uma, né? Isso. Você está em que cidade? Eu moro em Tóquio, né? Província de Tóquio. A minha cidade, eu moro em Nerima, que fica no norte de Tóquio, mais ou menos a 30 minutos do centro. Já moro aqui há 5 anos. Estou me habituando ainda, né? Embora já more aqui há algum tempo, a gente tem uma certa adaptação, ainda que seja, né, já há algum tempo, porque a cultura, a culinária, os costumes são muito diferentes. Então, para uma pessoa, para um ocidental que vem para um país oriental que tem inúmeras regras, costumes, então leva um determinado tempo para se habituar, né? Mas já estou, digamos que, acostumada, assim, né, com o sistema. Até eu estive no Brasil recentemente e eu senti muita diferença, assim, até em relação ao comportamento e tal. A gente acaba se habituando mesmo que inconsciente, né? Então, para uma primeira viagem, você recomenda Tóquio ou depende do tipo de experiência ou do que a pessoa quer ver no Japão? Sim, falando em relação às cidades para se visitar, né? Obviamente, né? Tóquio seria a primeira, porque além de ser o ponto de chegada, né, da maioria dos voos, então a pessoa já chega em Tóquio e já fica em Tóquio. Então, Tóquio é ali o centro para começar o turismo, né? Para começar a conhecer, a visitar os templos, os parques, conhecer restaurantes tradicionais. Então, Tóquio é o ponto de partida da viagem para quem vai conhecer o Japão. E aí, para uma segunda viagem ou para essa mesma viagem, quais seriam as outras cidades principais que você recomenda? Assim, digamos que a pessoa pretende ficar 20 dias. Óbvio, começando por Tóquio, aí geralmente viajam para Kyoto, também Osaka, Hiroshima. Alguns estão estendendo agora para Kanazawa, que é uma cidade mais no interior, mas também o turismo está aumentando bastante por lá. Também tem as outras cidades que ficam ao redor de Tóquio, que também são muito legais de serem visitadas, né, como Nikko, Kamakura, o Monte Fuji também, né, óbvio que é o símbolo do Japão. Então, para uma viagem de 20 dias, a pessoa consegue conhecer em torno de 5, 6 cidades, né, programando direitinho. E a expectativa do brasileiro quando viaja para o Japão, claro que é uma coisa muito pessoal, assim, mas como você está acostumado a receber os brasileiros, o que mais encanta? O que mais encanta a questão da facilidade do transporte, da locomoção, né, que o país proporciona para o turismo, né, para você fazer um deslocamento de uma cidade para outra, que se você vai fazer com um carro que leva 7 horas, você consegue chegar em 2 horas com um trem-bala. Pontualidade do transporte, dos trens, você está ali esperando o seu trem 10 horas você vai embarcar. Então isso é o que, assim, embora seja uma opinião pessoal, é uma opinião comum, porque todos sempre falam a mesma coisa. Nossa, eu estou encantada, o transporte daqui, tudo funciona, é muito ágil, é muito fácil, prático. Então o transporte é com certeza a fascinação, assim, de quem viaja aqui no Japão. E normalmente quem vai conhecer o Japão já está preparado para alimentação, uma semana comendo comida japonesa, já são viajantes acostumados com as diferenças culturais, ou você também faz uma indicação, assim, uma preparação antes? Sim, Mari, eu sempre pergunto se a pessoa tem alergia a alguma coisa,
principalmente frutos do mar, né? Porque aqui o frutos do mar, ele está presente praticamente em 80% da culinária, né? Então, isso é uma questão que eu tenho também bastante cuidado em relação ao cliente, para ele não ter um desconforto, né, durante a viagem, né? Não ter nenhum problema. Mas em relação também à culinária japonesa, não é só sushi, né? Tem pratos quentes, tem frango, carne, tem porco, saladas, tem o próprio lamen, né, que é a tradicional sopa japonesa. Às vezes é difícil porque tem clientes que são muito peculiares, eles às vezes são vegetarianos, não comem nada. Esse cliente a gente tem um pouco mais de cuidado, mas a maioria geralmente come de tudo. Tem gente que quer comer sushi a semana inteira quando, né, tá por aqui, mas também é uma questão que, assim, não tenho muito problema, né? Não, às vezes o brasileiro já vem mesmo, quero comer sushi, quero comer a semana inteira sushi. Já vai para a experiência diferente. E uma questão que, claro, todo mundo pensa que é o planejamento financeiro para fazer uma viagem para o Japão. As passagens já foram muito mais caras. Hoje a gente vê que tem umas ofertas de $1.000 e poucos, uns mega descontos. Normalmente o valor não é esse, né? Chega em torno de, não sei, $1.500, $2.000, dependendo da época. Mas não é uma coisa impossível para ninguém, para qualquer um que viaja para o exterior. O custo da viagem no Japão, comparado com uma viagem para a Europa ou para os Estados Unidos, ele difere muito? Bom, em relação à Europa, eu diria que o Japão é um pouco mais caro. Em relação aos Estados Unidos, um pouco mais barato. Isso depende muito. Isso é uma pergunta que me fazem constantemente os clientes, né? Quanto que eu devo levar? Quanto que eu vou gastar? A gente dá uma estimativa por dia, né? Que a gente utiliza aí, vai $100 por dia. Mas, claro, tem clientes que são mais econômicos, tem clientes que gostam de gastar mais, por exemplo, que é num restaurante mais refinado, fazem muitas compras, então isso é uma questão muito pessoal. Mas em relação ao básico, né, digamos ali do dia, transporte, comida, não é caro, não é caro. Digamos aí uns $60 por dia. Dá para fazer uma viagem legal, com conforto, né? Deslocamento, sim, comida. Não, isso é bacana. Exato. E para uma viagem em família, com crianças, o custo aumenta muito e as dificuldades, ou é uma cidade super tranquila para passear com as crianças? Em relação a isso, tem dois aspectos, né? Tem a questão, por exemplo, se a pessoa vai fazer um passeio a pé, tá? Vamos fazer um passeio a pé com crianças. Digamos que essas crianças elas utilizem carrinho, né? Aí já pode ser que seja um pouco mais complicado. Porque Tóquio é uma cidade que tem as facilidades, mas quando a pessoa está aqui, a pessoa vê que acaba sendo um pouco complicado. No sentido de muitas escadas, anda-se muito. Como as estações elas são muito subterrâneas, às vezes 3 andares, né, abaixo do subsolo, então às vezes tem que subir muitas escadas, os elevadores eles são distantes, são posicionados distantes das escadas, então tem que andar muito para conseguir ir no elevador. Então essa questão com criança é um pouco mais delicada, né? E também tem a questão da alimentação, que às vezes a criança não come nada, né? Só come aquele trivial brasileiro, que é o arroz, o feijão e a carne. Então eu já tive alguns clientes, então assim, a gente tem que ter um cuidado também muito especial quando vem esse tipo de grupo. Eu já deixo comunicado, já deixo bem ciente de como que é, para eles não terem surpresas e depois falar, você não avisou. Né? Então a gente sempre deixa isso muito bem claro em relação ao deslocamento e também da alimentação. Mas fora isso, é uma viagem possível, né? Com as crianças também. É só uns cuidados extras, sim. Umas atenções. Exato. E alguma curiosidade que aí do Japão, que é imperdível, que a pessoa tem que experimentar, que normalmente não é uma coisa assim muito óbvia para um turista, e você que já vive aí, o que você poderia ressaltar que vale a pena? Em relação a, digamos, tradição, tem algumas experiências, né, que os clientes podem fazer, que geralmente é bem procurado, que são as experiências do chá, de aprender a como, né, a história do chá, da cultura, como que faz o chá, o preparo,
né, todo o cuidado que eles têm. Questão de conhecer uma geisha, também é bastante procurado, porque as geishas, elas não são expostas, elas não ficam expostas andando por todos os lados no Japão. Tem lugares específicos que atualmente até colocaram uma lei que não se pode fotografar as geishas na rua, porque pode ser penalizado em um valor de multa. Então tem lugares específicos para você fazer essa experiência com uma geisha real, né, que você pode tirar foto, pode conversar, pode jantar. Então essas são experiências que eu acho que vale muito a pena fazer quando o turista está aqui no Japão. E para as Olimpíadas, ainda dá tempo de se preparar para as Olimpíadas? O que você acha que vai mudar na cidade? Se vai ficar muito cheio, é uma coisa legal, é uma coisa diferente? Então, as Olimpíadas é um evento que está sendo assim, muito esperado, né, aqui por todos, uma expectativa muito alta de muitas pessoas visitarem Tóquio nesse período. Vai ser um período que vai estar cheio, né? Não posso falar que não, porque vai estar. Na verdade, eu acompanho as reservas de hotéis e praticamente tem, assim, quase 80% reservados. A questão dos transportes também vai estar um pouco lotado, então isso pode causar um pouco de transtorno em relação aos horários, a deslocamento. Então, quem viaja nessa época aqui tem que se atentar, fazer as reservas com antecedência, mas dá tempo sim, se fizer um planejamento agora. Né, porque estamos há 8 meses, né, aí há 240 dias das Olimpíadas praticamente, então o planejamento tem que ser feito agora, justamente também pela questão dos vistos, que vai haver um congestionamento nos consulados, né, porque vai haver uma procura maior, né, mas dá tempo sim, se a pessoa tiver alguém que guie, que dê uma assessoria, né, para um direcionamento para fazer esse planejamento, com certeza a pessoa consegue vir nas Olimpíadas sim, e vale a pena, né, porque é um evento único, né, então acredito que Tóquio vai receber muito bem esse evento, vai ser um evento muito legal. Vai ser a junção do sonho de muita gente, conhecer o Japão e estar nas Olimpíadas. Andréia, eu te agradeço muito ter participado, acho que todas as suas dicas foram muito úteis. Como que as pessoas podem te contactar ou te acompanhar, seguir seu dia a dia? Deixa aqui as suas redes. Obrigado, Mari, pelo convite. As pessoas podem me contatar através do Instagram, tá? Guia Japão. Temos também a página no Facebook, facebook.com/Guia no Japão Oficial, e temos também o nosso website, guianojapão.com. Estou numa fase de transição do website, então tem alguns detalhes que ainda eu estou trabalhando, mas já está no ar, então as pessoas podem me contatar pelas redes sociais que eu passei, que eu vou ter o maior prazer em atender todos vocês. Então tá bom. Também quem tiver dúvida pode mandar um e-mail, maripelomundo@gmail.com, que a gente coloca em contato com a Andréia, e também organiza uma viagem com uma parada em Dubai, com a Cacá, a guia em Dubai, e a gente continua conversando num outro dia também, porque é um tema muito bom, falando de outras cidades, e eu espero que você possa participar. Eu te agradeço novamente pela participação. Obrigada, Andréia. Muito obrigado, Mari. Até mais. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!